Olá, estamos aqui na FAPA, Faculdade Porto Alegrense, onde acontece o exame da segunda fase da OAB. Alguns candidatos já terminaram a prova e nós vamos conversar com eles para saber como foi o seu desempenho neste exame. Olá, estamos aqui com o Diogo, que acabou de sair da prova da segunda fase do exame da OAB. Diogo, qual foi a tua ênfase escolhida? Direito Constitucional. E o que tu achou da prova? Qual foi a tua maior dificuldade? Tava bem o que eu esperava, nem fácil nem difícil. A peça que caiu é meio complicada, mas eu tinha estudado bastante, me preparei. Acho que deu certo. Daniela, é a primeira vez que você faz essa prova? É a primeira vez que eu fiz a OAB. E onde você se preparou? Eu estudei em casa, para a primeira e para a segunda fase. E o que você achou do exame? A segunda fase eu achei um pouco mais difícil que a primeira. Eu fiz em civil, né, direito civil, e eu achei um grau um pouco mais difícil. Das questões, tudo, da lei específica, muitas leis específicas pediram nas questões. Qual foi a sua maior dificuldade nessa prova? Foi mais nas questões do que na peça. Essa peça, pelo que eu fiz, eu acredito que não foi, que nas outras foram petições iniciais, né? Essa não foi uma petição inicial. Tá certo então, muito obrigada e boa sorte, Daniela. Tudo bem, Karina? Tudo bem, tudo bem. Eu gostaria de saber qual foi a tua ênfase escolhida nessa prova. Foi direito civil. E o que tu achou da prova? Teve alguma dificuldade? Achou fácil? Não, a prova estava fácil, só que caiu justamente o que eu menos estudei, que foi o embargo de terceiro. Daí eu tô com um pouco medo da peça, sim, mas as questões estavam bem acessíveis, tava que nem o último exame, bem mais tranquilo. Quantas vezes tu já fez o exame? A segunda fase é a primeira vez, mas é que eu acompanho os exames, né? É a primeira vez que eu faço. E tu acha que vai conseguir agora a aprovação? Eu não sei. Depois desse embargo, eu não sei, não. Tomara, né? Vamos ver, tem que estar na expectativa, fazer o quê, né? Tá certo, então boa sorte, Karina, muito obrigada. Olá, eu estou aqui com a Isabel, que acabou de sair da segunda fase do exame da OAB. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, tudo tranquilo. Agora. É a primeira vez que tu realiza este exame? Sim, a segunda fase sim. E qual a ênfase escolhida? Escolhi civil, que eu sempre trabalhei com civil e optei para ter mais facilidade na hora de fazer a prova. E qual foi a tua maior dificuldade? Qual é a tua avaliação da prova? É isso que eu tô com medo, que para mim eu não tive dificuldade nenhuma. Eu achei a prova muito acessível, ou eu errei tudo, ou eu passei com uma nota bem tranquila. E sobre a peça? A peça eu fiz embargo de terceiros, porque era um bem penhorado, que era objeto de compra e venda. Então o terceiro interessado embargou para garantir a posse do bem. Tá certo, então. Uma boa sorte para ti, Isabel. Muito obrigada. Tudo bom, Ivan? Tudo bem. Qual foi a ênfase escolhida para a prova? Direito do trabalho. E o que tu achou da prova? Qual foi a tua maior dificuldade? Olha, em relação às outras provas, que foi mais fácil, com certeza. E sobre a peça, assim? A peça é uma peça bem fácil de fazer, uma consignação em pagamento, então é uma das mais fáceis de peças processuais em termos de processo de trabalho. Que é muito assim, reduzido mesmo as argumentações. Né? E qual é a primeira vez que tu realiza? Não, é a terceira vez, espera ser a última. Tá certo, então, boa sorte, obrigada, Ivan, tchau, tchau. Olá, eu tô aqui com a Roselaine, uma candidata que acabou de sair do exame da segunda fase da OAB. Tudo bem, Roselaine? Tudo bem. É a primeira vez que tu faz esse exame? Não, é a terceira. Terceira vez. E qual a ênfase que tu escolhe? Penal. E o que tu achou da prova? Tava fácil, tava difícil? Tava uma prova justa, uma prova honesta. Foi um nível de dificuldade bastante exigência, mas eu estudei bastante, acho que dessa vez vai dar. E sobre a peça, o que tu tem a dizer? A peça em penal, até assim, foi uma peça que eu acredito que ainda não tenha caído, uma peça pouco comum que os cursinhos não apostaram, foi uma revisão criminal. E tinha muitas teses defensivas, como sempre, a FGV cobra bastante teses defensivas. Vamos aguardar agora para ver o que vai sair da correção.
Olá, eu tô aqui com a Bárbara, que se preparou na Verbo Jurídico, candidata que acabou de sair do exame da segunda fase da OAB. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, graças a Deus. Saí viva. Eu queria saber de ti, Bárbara, como é que foi a prova, qual foi a tua ênfase? Então, assim, a prova não tava difícil. Ela tava chata, ela tava relativamente, o enfoque do cursinho foi exatamente naquelas questões. Então, assim, era só sentar e achar os artigos. Então, ela ficou uma coisa chata, tinha que procurar e acabar mais na doutrina, assim. Mas tava tranquila relativamente para fazer. Esperava se fosse mais difícil, até porque a primeira fase passou muita gente. Então, tava esperando que agora fosse uma coisa monstruosa. Então, já cheguei na prova esperando outra coisa e saí aliviada. Bem bom. Qual foi a tua ênfase? Então, eu fiz trabalho. Tava uma peça bem legal, assim, de fazer também. Curti bastante. Era uma ação de consignação em pagamento. Então foi bem tranquilo. Bem tranquilo. Tu se sentiu bem preparada? Senti, assim, vou te dizer que da minha parte faltou um pouco mais de estudo por fora, assim. Eu acabei me baseando muito pelo cursinho. E o cursinho não vai me fazer milagre, né? Então, me faltou um pouco de estudo por fora, mas o cursinho, ele ajudou muito. Ajudou bastante. Tá certo, então. Boa sorte. Obrigada, tá, Bárbara? Tudo bem, Klaus? Tudo bem. Qual foi a ênfase que tu escolheu para essa prova? Eu fiz a área de administrativo. E o que tu achou da prova? Como é que foi a peça? Bom, tendo passado pela primeira fase, agora essa segunda fase foi bem mais difícil do que a primeira fase, né? Até em termos de tempo para fazer a prova. Eu achei muito pouco tempo para fazer a prova, apesar de ter saído um pouquinho antes. Então, assim, foi um certo atropelo, né? E, assim, as questões que demandavam muita reflexão também, né? Tinha que escrever bastante. Não sei, vamos ver o que dá agora. Vamos aguardar o que acontece. Qual foi a ênfase escolhida para tua prova? Eu fiz o direito do trabalho. E o que tu achou da prova? Eu me preparei bastante, eu acho que foi até bem acessível. Caiu uma ação de consignação em pagamento para a peça e eu já tinha visto no curso, daí não foi muito complicado, foi até bem tranquilo. É a primeira vez que tu realiza essa prova? A segunda fase é a primeira vez que eu faço. E tu se sentiu bem preparado pela Verbo? Sim. Eu fiz lá todas as aulas, fiz com a Jimena, com Galia. Muito boa, muito bom o conteúdo, bem abrangido, tudo certo. Tá certo, então. Muito obrigada. Boa sorte, Bruno. Obrigado. Olá, eu estou aqui com a Gabriela, candidata que saiu do exame da segunda fase da OAB, que também se preparou com a Verbo Jurídico. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Gabriela, eu queria saber de ti o que tu achou da prova, qual foi a tua ênfase? Eu fiz em civil e eu achei que a prova estava difícil, mas é a minha segunda prova e a outra vez que eu fiz eu achei a primeira fase horrível, né? Que foi a prova anterior. Essa eu passei na primeira fase, por isso que eu tô aqui na segunda, né? E eu achei que a prova tá difícil, assim, mas eu me lembrei de muitas aulas lá da Verbo, fazendo a prova. Muitas aulas, assim, e... certeza a gente só tem quando sai o resultado, mas o Verbo mandou muito bem. E sobre a peça, assim, o que tu teria a dizer? A peça, olha, dá pra consultar o código, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Acho que o pessoal tem que, quando vai fazer a prova, tem que ler a legislação, tem que estudar bastante antes e ficar tranquilo, porque eles dão um problema. Então o cara tem que pensar, né? Pra te poder desenvolver a peça, tu tem que identificar a peça. Então tu tem que entrar no problema, identificar qual é a peça e depois tem que baixar a cabeça e fazer. Eu acho que é difícil, mas vale a pena o esforço. É isso aí, tem que ter fé. Tem que tá certo, então, muito obrigada e boa sorte, Gabriela. Tudo bem, Marcelo? Bom. E qual foi a ênfase escolhida? Trabalho, direito do trabalho. E o que tu achou da prova, da peça? Olha, eu achei que a FGV fez essa peça para eliminar muita gente. Porque, assim, foi uma peça muito curta. Eu fiquei impressionado, eu olhei, assim, poucas linhas, mas era uma peça que era impossível de cair. Todos os cursos, nunca ninguém imaginou, né?
Então, assim, a nove peças cai sempre duas, ou uma ou outra. E agora eles pediram uma peça que ninguém estudou. Então eu achei, assim, foi realmente para eliminar, por causa que a primeira fase foi muita aprovação, entendeu? Eu, quando vi a prova, eu tremi na base. Tá certo, então. Muito obrigada e boa sorte, Marcelo. Valeu. O Resposta Certa Blitz OAB fica por aqui. Boa sorte a todos os candidatos e não deixe de conferir nossos cursos preparatórios e nossas matérias exclusivas no Facebook e no nosso canal do YouTube. Porque verbo jurídico, quem conhece sabe a diferença.